Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de domingo, pós-rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente atualizar como é que ficou a situação, né, do campeonato, do Vasco, trazer notícias. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o joinha, o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado, eu agradeço. Principalmente a galera que vai vir depois de meia-noite ou segunda-feira, você já vai ter os hypes aí, então vai lá e dá um hype para o canal ser indicado, tá bom? Olha, eu vou falar do Campeonato Brasileiro, da rodada do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, que tá terminando agora. O São Paulo tá batendo o Internacional por 2-0. Aí vai lá, o São Paulo vai lá no Inter, mete 2. O Fluminense, que não ganhava de ninguém depois do Mundial, umas 5 derrotas seguidas, foi lá, venceu o Internacional. O Vasco vai lá, tá ganhando, aquele papelão, né, de perder o jogador, o goleiro, depois tomar um gol, pressão. Todo o time fluminense fez o gol no Internacional, continuou jogando, continuou dominando o jogo. A mesma coisa o São Paulo hoje. São Paulo fez um gol, continuou com linhas altas, continuou jogando futebol. Eu não sei que trauma psicológico esse time do Vasco tem, que ele não pode fazer gol. Se ele faz o gol, meu Deus do céu. Até para você ter uma ideia, quando a gente está atrás do placar, parece que os caras jogam muito mais do que quando a gente está à frente do placar. Tá caindo essa porra, tá me incomodando. Ô, gente, bate na madeira com essa palavra. Tá caindo. E eu vou bater logo na cruz, né? Enfim, é isso aí, tá? O Inter tá perdendo de novo em casa. Só o Vasco que tava ganhando e foi tomar sufoco. E o empate quase tomou a virada. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá acabando o primeiro turno. Começou com o Sport, o jogo horroroso do Sport já rebaixado, encarando o Bahia, 0-0. O Mirassol, que meteu 3-2 no Vasco, fora o baile. O Fluminense, que ganhou na Copa do Brasil e ganhou agora no Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio por 1-0. O Corinthians, que estava perdendo para o Fortaleza em casa até os acréscimos do segundo tempo e conseguiu fazer o gol do empate, livrando a cara do Vasco. O Fortaleza mantém ali, segura nos acréscimos essa vitória, o Vasco estaria na zona de rebaixamento. Então o Fortaleza permanece, embora tenha somado um ponto, indo para os mesmos 15 pontos do Vasco, o Fortaleza permanece na zona de rebaixamento por causa de critério de saldos. Falei do Corinthians, né? O Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro se reabilitando, né? Cruzeiro 3 jogos que não vencia. Empatou em 0-0 com o Corinthians, perdeu em casa para o Ceará e empatou com o CRB em 0-0 na Copa do Brasil. Hoje foi ao Rio de Janeiro pegar o Botafogo e sapecou 2-0. O Ceará pegou o Urubu fez um gol, o Ceará no segundo tempo só deu o time do Ceará, cara. Pressionou, fez o gol, só não virou porque o Urubu teve muita sorte, mas só deu o Ceará no segundo tempo. O Ceará faz um excelente campeonato. Gol do Pedro Raul, tá de cabeça, e aí empate, Ceará 1, Urubu 1. O Galo, que jogou com 1 a mais que o Bragantino, já estava com a vantagem no placar, o Bragantino teve o jogador expulso, o Galo 1-0, o Bragantino no segundo tempo empata, e o Galo consegue fazer o gol no finalzinho. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. O Vitória da Bahia, cara, do seu Fábio Carille, né, que tá com uma sequência de empates, quase arrancou uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras que entrou com um time misto no primeiro tempo, o Vitória meteu logo um 2-0, e depois o Palmeiras botou a cavalaria, botou os jogadores titulares, e aí em 15 minutos o Palmeiras empatou, só não deu tempo para virar, ficou 2-2 essa partida. Aliás, muitos empates, né? O Corinthians e o Fortaleza empatou, o Sport e Bahia empataram, Ceará e Urubu empatou, Palmeiras e Vitória e Palmeiras empataram, 2-2. E para finalizar agora o Internacional, que está perdendo em casa por 2-0 para o São Paulo. Vou trazer a tabela que nos interessa, do 14º lugar até o 20º. Grêmio, que para mim... Grêmio briga para não cair, tá? O Grêmio desses times, o Grêmio tá jogando futebol pior do que o do Vasco, viu? Pior do que o do Vasco. Tá? O Vasco dá umas bisonhadas, falha individual, mas com a bola no chão ainda tem um futebol
Você vê que o Vasco pressionou o Grêmio, né? Só não ganhou ali porque teve aquele roubo lá, né? Que teve a vantagem, se dá a vantagem pro David, a gente tinha vencido o Grêmio. Mas o Grêmio é 14º com 20 pontos, 15º Vitória com 18, a 16º Vasco com 15, aí vem a zona de rebaixamento com 2 times com 15 pontos, a mesma pontuação do Vasco. O Santos que encara amanhã o Juventude para fechar a 18ª rodada. O Juventude tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, acho que tomou 32 gols, tem um saldo negativo de 22 gols. 22, enquanto os times estão com saldo de 4, 5, 6, ele está com saldo menos 22 gols, né? Com certeza o Santos deve ou empatar ou vencer e o Vasco assume aí essa vaga na zona de rebaixamento, né? E aí o Fortaleza 15 pontos, empatou hoje, acho que o Vasco tem jogo a menos que o Fortaleza. O Juventude e o Sport, Juventude 19º com 11, o Sport é 11? Acho que é 11. O Sport tem 6. Juventude e Sport, eu acho que os dois caem, tá? Acho que o Sport já caiu. Acho que o Juventude cai. Aí ficam 2 vagas aí. Fortaleza, que tá agora com o Renato Paiva, melhorou o time. Perdia para todo mundo, agora não tá perdendo. Quase ganhou do Corinthians hoje. O Santos, que contratou, né? Eu vou trazer contratações aqui, você vai ver, né, o que é o Vasco na janela de contratação. Olha só, o Santos, o Fortaleza, o Vasco, o Vitória e o Grêmio. Esses 5 brigam aí para essas 2 vagas, tá? Esse é o retrato de agora, tá? Não vejo o Ceará, não vejo o Mirassol, não vejo o Inter, embora esteja tropeçando em casa, não vejo o São Paulo, não vejo esses times aí brigando para não cair. Agora, Grêmio, Vitória, Vasco, Santos e Fortaleza, esses 5, junto com Juventude e Sport, esse é o nosso campeonato. Esse é o nosso campeonato. É jogo de 6 pontos. Esse aqui é quando você vai fazer um jogo de Copa, Pedrinho, ou Cabacinho. Você tem que poupar na Copa para poder focar nesses jogos aqui, ó, que é jogo de 6 pontos. É 1 ponto lá no final, ou um saldo de gol que faz a gente cair ou ficar na primeira divisão, né? Para você ver esses times que estão brigando para não cair, o Vasco é o time que menos contratou na janela. Será porque incompetência, filme queimado, falta de dinheiro. O Vitória fez 7 contratações, o Sport também fez 7, o Juventude fez 6, o Fortaleza fez 5, o Santos contratou 4 jogadores, Vasco 1 jogador. 1. Mas quantidade não é qualidade. Concordo, né? Muitos desses jogadores aí, talvez se viesse pro Vasco, a gente estaria chiando, né? Quantidade não é qualidade. O problema é que o Vasco não tem nem quantidade e nem qualidade. Aí é osso, né, cara? É osso. Eu vi uma publicação, e para finalizar esse vídeo sem muita enrolação, que eu acho que ela define aí o que está acontecendo no Vasco e o quanto essa gestão Pedrinho é incompetente. Carlos Almodeu, aquele que fez o Grêmio e o Curitiba caírem e que foi escorraçado de lá. O Felipe, que nunca trabalhou ou nunca deu certo como técnico e nunca trabalhou como gestor de futebol, que indica as contratações, que manda no departamento de futebol, e o Pedrinho, que era comentarista de futebol, virou gestor, virou presidente de clube. Olha só, todo presidente no século, foi a publicação que eu vi, todo presidente no século queria ter em mãos um mandato sem penhora. Todo presidente que passou pelo Vasco teve que lutar contra a penhora. Atrasava salário, atrasava pagamento, porque já vinha uma penhora da justiça bloqueando dinheiro de cota de televisão, venda de jogador, qualquer negócio que você fazia, patrocinador, era bloqueado, e aí você não conseguia pagar as contas no Vasco. Tinha que fazer um malabarismo do caramba para poder pagar. O Pedrinho é o único que não tem penhora. É o único presidente no século que gere o Vasco da Gama, está gerindo o Vasco da Gama sem penhora. Quer uma outra? Todo presidente queria ter uma base pronta para contratar pontualmente. O Salgado, por mais que eu acho que o Salgado é um lixo também, quando ele entrou, ele teve que mudar o time todo. A 777, quando entrou, teve que mudar o time todo. Porque o Salgado teve que mudar o time, que estava jogando a Série A, para se adequar à Série B. A 777 teve que mudar um time que era de Série B para jogar a Série A. Então todos, o Campelo, todos tiveram que mudar praticamente o time todo. O único que pegou uma base e que tinha que contratar pontualmente é justamente o presidente Pedrinho.
Todo presidente queria ter dinheiro para, em 2 janelas, ser top 5 em valor de contratação. Quer dizer assim, todo presidente do século no Vasco queria estar entre os 5 times que mais contratam, ou que mais gastaram em contratação nas 2 janelas. O Pedrinho fez isso, né? Nenhum teve essa moral que o Pedrinho teve, né? Todo presidente queria ter um time com a folha salarial de 16 milhões de reais. Sabe quanto que era a folha salarial do time na época do Campelo? 4 milhões. De 4 a 5 milhões de salário por mês. E todo presidente queria ter os salários em dia. Todos tinham dificuldade com o salário por causa das penhoras. O Pedrinho é o único que tem os salários em dia, não tem penhora, folha de 16 milhões de reais, top 5 em contratações. É o único presidente que tem isso e faz esse trabalho horroroso que ele tem feito no Vasco. Sabe por quê? Porque quando teve a eleição, eu falei, olha, o Pedrinho é gente boa? É, o Pedrinho é gente boa? Era ídolo do Vasco, chorou lá quando o Vasco foi rebaixado. Ah, beleza, bacana. É, da base, tem uma identificação com o clube, sim. Geriu alguma padaria? Geriu alguma bodega para virar presidente do Vasco? Não. Então tá aí o resultado de quem apostou no Pedrinho para ser presidente do Vasco. Sem pressão, sem cobrança, sem oposição, nadando em maré mansa e nada acontece, né? Já estão levantando uma campanha para derrubar mais um técnico. Eu já falei aqui, fui contra a saída do Carille, que agora tá lá no Vitória, deu uma ajustada na defesa do... Se bem que agora tá tomando gol também, né? É, mas é o Palmeiras. Mas ó, fui contra a demissão do Carille, sou contra a demissão do Fernando Diniz, já estão fazendo a campanha para demitir o Fernando Diniz, porque o problema não é o técnico. Não é o técnico, eu não vou fazer. Ah, eu vou fazer vídeo xingando, chamando o Fernando Diniz de burro, mostrando os erros, a teimosia dele com o João Vitor, a teimosia dele em não tirar o Verrete do campo sob hipótese alguma, o Piton. Vou continuar, né, chamando de burro, cobrando. Agora, fazer campanha para derrubar técnico, enquanto a gente tiver gestores pior do que o técnico que a gente tem, eu não vou fazer campanha para derrubar técnico. Pode vir o Guardiola, pode vir o técnico que é retranqueiro, pode vir o técnico que é kamikaze, pode vir o técnico que é estudioso, pode vir o técnico que usa a base, pode vir o técnico da puta que o pariu, que esse time vai continuar decepcionando, vai continuar fazendo ou entregando o que tem entregado ao longo dos anos. Porque o problema não é o técnico. O problema do Vasco nunca foi o técnico. Então não vou fazer campanha para derrubar técnico, né? E também não adianta a hashtag, como eu vi aí, renuncia Pedrinho, já era, passou 1 ano e meio, era para ter feito isso há uns 3 meses atrás. Se ele renunciasse, aí convocava novas eleições. 1 ano e meio, acabou. Não adianta o Pedrinho, se o Pedrinho renunciar agora, assume o Paulo Salomão, que é o vice dele. É a galera que manda lá que vai assumir. Então não vai mudar absolutamente nada também. Tá? O grupo dele vai continuar no poder até as eleições que vêm. O que tem que fazer é porrada, filho. É cobrança. É cobrança organizada, torcida comum, influenciador, jornalista. Tem que sentar o pau para ele sentir a marretada todo dia. Se o meu filho sofre, ele tem que sofrer também. Até ele mandar embora o Felipe, até ele mandar embora o Carlos Amodeu, até ele trazer para o Vasco pessoas competentes, até ele providenciar capital, que eles falaram que iam fazer uma gestão profissional e trazer capital, vinha com Crefisa, vinha com empresa não sei de quê, empresa não sei de quê, e no final das contas não tem absolutamente nada. Tudo mentira. Porrada, cobrança, é isso que tem que ter todo dia, até esses caras tomarem vergonha na cara. Curte, ou pedir para sair. Sei que eles mesmos vão assumir, mas pelo menos não tá dando conta, pede para sair. Um abraço, uma semana abençoada, curte, se inscreve no canal, fique com Deus. Tá com dó, filho? Tá com dó? Leva pra tua casa.